Prezados alunos do OAB Gratuita, Curso Fórum, mais uma ferramenta que o Curso Fórum está disponibilizando para vocês. Curso Fórum sempre inovador, Curso Fórum sempre dentro da sua linha, na sua tradição em aprovação, né? Curso Fórum, tradição em aprovar, traz para vocês o OAB Gratuita. Esse OAB Gratuita depende do nosso trabalho, mas principalmente do trabalho de vocês. E hoje nós vamos tratar aqui nós faremos aqui algumas orientações de identificação de peças lá no exame de ordem, tá? Teremos aqui um treinamento para identificação das peças no exame de ordem de suma importância para o sucesso de vocês lá no exame de ordem, tá bom? Veja só, o direito empresarial, ele não é, tá? Ou pelo menos o exame de direito empresarial, ele não é um exame extremamente complicado em aspectos processuais, não, tá? Muito pelo contrário, tá? O exame de ordem é muito comum no exame de ordem, na primeira fase, e a maioria das provas de segunda fase, a maioria das provas de segunda fase na matéria empresarial, tá? Tem por base, muitas vezes, a maioria delas, petições iniciais, né? Então, existe uma técnica para que a gente identifique essas peças dentro do exame de ordem. E como que nós vamos identificar isso? O problema, a peça, né, vem lá no caderno de vocês, vem lá, peça prática. E ali vem um problema, vem ali uma historinha, para que vocês analisem essa historinha e verifiquem o que é necessário fazer. Veja só, quando o problema versar, tá, sobre uma lide, tá, uma discussão, melhor dizendo, tá, não lide, mas uma discussão entre as partes, ou quando o problema mencionar que você foi procurado pela parte para promover uma medida visando tal coisa, ou para verificar a possibilidade de se obter do Poder Judiciário aquela autorização, obter do Poder Judiciário o reconhecimento daquele determinado elemento que o sujeito está precisando. Muita atenção. Por quê? Quando o examinador quer tratar de peças que não envolvam petições iniciais, via de regra, o que ele vai trazer? Elementos que mostram isso. Então imaginemos, tá? Está o problema ali mencionando que existe uma lide em curso e que o seu cliente foi citado desta lide em curso. Muito provavelmente, tá, se essa lide está em curso e o seu cliente foi citado, tá, ele foi citado para se manifestar nesses autos. E essa manifestação, muito provavelmente, ocorrerá através de um procedimento chamado de contestação. Gente, para que tenha contestação, tem que ter ação. Tá? Se não tiver ação, não tem contestação. Tá? Então, o que o examinador vai fazer? Ele não vai dizer para você, olha, elabore a contestação. Não, ele vai dizer, olha, trata-se, você é procurado pela empresa X, a empresa X informa que anteontem foi citada de uma ação em que fulano de tal reivindica tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí vai trazer os elementos. Vejam, está falando que tem ação. Tá? Se tem ação judicial, mas não tem decisão judicial ainda, então muito provavelmente nós estamos ali diante de um problema que exigirá de vocês a elaboração de uma contestação. Tá? Tá. A peça, Paulo, não fala nada a respeito de ação judicial. A peça simplesmente, né, ela trata ali de alguns elementos trazidos pelo examinador, onde mostram que nós estamos sendo procurados, né, pela empresa X, para que possamos ali obter o reconhecimento de um direito, para que possamos
postular algo. Então, o problema vai evidenciar o quê? Que a parte que lhe procurou está reivindicando algo, está precisando de algo, está necessitada de algo. Quando a parte que procurou não falar de nenhuma ação judicial, quando a parte que lhe procurou não estabelecer nada referente à existência, nada referente a processo ou decisões judiciais, essa parte muito provavelmente está pleiteando junto a vocês a necessidade de uma medida judicial. E essa medida judicial se dá muitas vezes, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, o pontapé inicial de uma ação se dá através do procedimento da petição inicial. Então veja só, a parte procurou dizendo que é credora da empresa X, tá? Essa empresa X não pagou a obrigação dentro do prazo, tá? Este título, ele já está prescrito, mas pretende, a empresa que ele procurou, obter o reconhecimento do Poder Judiciário daquela obrigação, ou pretende a empresa que lhe procurou acionar esta empresa devedora para que ela possa pagar a obrigação vencida e não adimplida na data correta. Vejam, o problema está dizendo que existe um título, que esse título está vencido, que esse título já está, inclusive, prescrito e que não houve o adimplemento dele. Logo, você vai ter que buscar do Poder Judiciário o reconhecimento daquela obrigação e buscar receber aquela obrigação em nome lá do seu cliente. Nesse caso, o examinador está deixando claro que não existe nenhuma lide processual. Se não existe lide processual, você vai precisar intentar promover a lide. E a promoção da lide processual será através de um instrumento chamado petição inicial, que é o pedido inicial, que é o começo da relação jurídica, que é o começo do processo. O processo começa com a petição inicial. No caso concreto aqui que eu mencionei, no exemplo que eu dei aqui, está dizendo que o título está prescrito. Se o título está prescrito, não pode ser ação de execução. Por quê? Segundo o Código de Processo Civil, né, o cheque é um título executivo extrajudicial. Perfeito. Porém, se eu pegar o artigo 59 lá da lei do cheque, eu vou verificar ali no artigo 59 que a prescrição do cheque se dá no prazo de 6 meses após a expiração do prazo de apresentação. E o problema está dizendo que o cheque foi emitido há mais de um ano e não houve o adimplemento dele. O cheque de mais de um ano, ele já está prescrito. Por quê? Para a propositura da ação de execução do cheque, é necessário a ação ser proposta dentro do lapso entre 6 meses, dentro do lapso de 6 meses, após a expiração do prazo de apresentação do título, que será de 30 ou 60 dias. Tá? Então há necessidade de promover-se aqui uma medida visando o recebimento de valores relativos a esse cheque prescrito. Essa medida, senhores, se dá através de um procedimento chamado de ação monitória. O que é ação monitória? A ação que visa dar executividade àquilo que perdeu a força executiva. Tá? Então tem lá um procedimento chamado de ação monitória, tá? Que é a peça inicial necessária nesse exemplo vago que eu mencionei aqui para vocês. Tá? Então, o que eu vou verificar? Primeira coisa, tem lide instalada? Não, não tem. A parte está procurando você e o problema está deixando bem claro que a parte quer promover uma medida, quer promover uma ação. Se a parte quer promover a ação, esta ação deverá ser proposta através do instrumento da petição inicial, pedido inicial, tá? É onde começa o jogo processual, petição inicial. Agora, se o problema mencionar a existência de uma lide, tá,
Na lide processual, se ela ainda estiver em primeiro grau, tá? Então, vocês têm que ter muito cuidado quando a lide processual está em primeiro grau. Por quê? Verificar o quê? Se existe decisão. Tem decisão judicial dessa lide? Tá? Passível de recurso? Não, a decisão judicial que tem é o juiz recebendo e mandando citar a parte. Peraí. O juiz está citando. A parte ela é citada do processo. Quando a parte ela é citada de um processo, ela precisa se manifestar neste processo, né? E aí nós temos lá, né, tendo em vista a necessidade, né, e da obediência dos princípios, da ampla defesa, do devido processo legal, né? Então ela tem que se manifestar. Neste caso, tá, quando a parte tiver que se manifestar, mas não tivermos ainda nenhuma decisão judicial, muito provavelmente estaremos diante da contestação. E aí o problema, ele vai elencar para você, ele vai deixar evidenciado tudo aquilo que contém no pedido inicial do autor. Vai estar lá, descrito, né? O autor promoveu uma medida e nessa medida ele faz tal pleito, tal pleito, tal pleito, baseado nisso, nisso, nisso. Eu preciso combater tudo isso que está sendo mencionado. Então, quando a peça processual for uma contestação, o problema, o que ele vai fazer? Ele vai deixar claro a existência de uma lide processual, que ainda não há decisão judicial sobre essa lide. E aí, quando o problema mencionar a existência de lide, mas com decisão judicial, e o problema demonstrar que a parte que vocês estão defendendo, atuando, não concorda com esta decisão judicial, aí há necessidade dessa decisão judicial ela ser atacada. Dessa decisão judicial ela ser atacada para posteriormente ser reformada. Aí nós teremos o recurso. Tá? O problema está dizendo que o juízo da vara tal proferiu decisão declarando tal direito, condenando a parte ao pagamento de tal valor, né? Constituindo como credora a empresa X. E vocês precisam atacar essa decisão. Quando o problema demonstrar que a parte não concorda com a decisão, que existe já uma decisão judicial, e que a parte não concorda com esta decisão judicial, aí há a necessidade do quê? A necessidade do recurso, né? Se a decisão for uma decisão interlocutória do juízo, que não é uma decisão final, uma decisão nos autos do processo, tá? Mas que não está decidindo a lide, ela está apenas ali estabelecendo regras e condutas que devem ser realizadas dentro daquele processo, neste caso, muito provavelmente, você necessite ingressar com um recurso judicial para atacar esta decisão interlocutória, essa decisão no trâmite do processo, que é o recurso de agravo, né? Quando o problema é evidenciar a existência de uma sentença, muito provavelmente, você vai ter o recurso da apelação ali, tá? Agora, o direito empresarial ele tem algumas particularidades, tá? Uma delas, se o problema mencionar a existência de uma sentença de falência, existe uma exceção no direito processual empresarial, porque a lei de falências estabelece que como a decisão que decreta a falência não é uma decisão terminativa, ela não termina o processo, contra ela o recurso cabível é o recurso de agravo. Tá? Só cabe apelação em sentença de falência se a sentença for de improcedência do pedido de falência. Se existe uma sentença de falência, declarando a falência, o recurso cabível contra a sentença que declarar a falência é o agravo. Contra a decisão de improcedência do pedido de falência é a apelação na forma do artigo 100. Existem também, na falência, alguns institutos que correm dentro do processo, sem que necessariamente sejam institutos que mereçam ser atacados
por recursos como o agravo, como a apelação, nem a contestação. Por exemplo, existe lá na falência um instituto que é o Instituto da Habilitação de Crédito. Se o problema evidenciar para vocês que o sujeito é credor, que a falência já existe e que ele não consta no quadro de credores, ele vai ter que pedir uma habilitação de crédito. A habilitação de crédito, ela é incidental ao processo. Tá? Então, vocês devem, lá na habilitação de crédito, distribuir por dependência os autos da falência, mas ali você vai ter que pedir o reconhecimento, pedir o reconhecimento e a inclusão daquele crédito na relação de credores. Veja, nesse caso, não foi contestação, não foi agravo, não foi apelação. Tem processo. Não é porque tem processo que é contestação. Quando tiver processo e mencionar que a parte foi citada, que a parte é ré, tá bem claro que a parte é ré, ou está expresso ou está bem claro, que a parte é ré, e que a parte foi citada a se manifestar, ok, aí nós teremos muito provavelmente a contestação. Agora, você é procurado pela empresa ABC. A empresa ABC é credora da empresa XPTO, que teve a sua falência decretada, tendo sido apresentada a relação de credores já publicada na imprensa, tendo sido a relação de credores do administrador já publicado e o quadro de credores ainda não foi homologado. E você não consta nesse quadro de credores. A empresa ABC não consta e pede para vocês a solução jurídica para isso. Não é contestação, não é agravo, não é apelação. É uma petição inicial, distribuída por dependência aos autos da falência, requerendo ao juízo o reconhecimento daquele crédito e a inclusão daquele crédito na relação de credores. Tá? É um procedimento incidental dentro da falência. Tá? Então, como que você deve identificar a peça? Com muito cuidado. Tá? Se a peça não mencionar a existência de lide, muito atentos, porque pode ser uma inicial. Se a peça tiver uma lide e o problema evidenciar que você está sendo contratado pela parte que integra o polo passivo dessa lide, então muito provavelmente a contestação é a peça necessária dentro dessa prova. Quando existe decisão judicial e você não concorda, ou seu cliente, melhor dizendo, não concorda com essa decisão, então a necessidade da decisão ser atacada. E a decisão judicial, ela será sempre atacada através do quê? Através do recurso. Através do recurso. Então, muito atento com essas orientações para que vocês possam ter uma boa identificação da peça, não erre a peça e efetivamente tenham um bom exame, tá bom? Nos vemos nas correções das peças. Um abraço.